Queridas irmãs, meus queridos irmãos, paz aos nossos corações. Mais uma vez eu sinto uma alegria muito intensa, muito grande, de retornar a essa nossa casa, porque já é minha também, né? Agradecendo na pessoa do Aguinaldo a todos os diretores, trabalhadores e frequentadores desta casa, por nos oportunizar esse momento de estudo e reflexão, né? Eu digo nossa casa porque me perguntaram um dia o seguinte: qual é a sua casa espírita? Eu falei, essa aqui. E a casa espírita nossa é o centro que nós estivemos, porque nós somos espíritas. Especificamente, eu frequento mais o Centro Espírita Paz, Amor e Caridade de Lusiânia, né? Mas quando aqui estou, eu sou um membro desta casa também e fico grato por isso. Meus queridos, eu vou começar, começar o cronômetro também. Eu vou começar com uma pergunta e eu gostaria que todos respondessem. Mas eu quero que todos respondessem os encarnados que aqui estão. Os desencarnados podem ficar como estão. Quem aqui quer ser feliz? Levanta a mão. Tem gente que não levantou a mão. Aí, agora todos levantaram a mão. Ótimo. E eu esqueci de levantar também. Por que nós queremos ser felizes? Porque nós fomos criados para sermos felizes. Desde o princípio da nossa criação, e aí nosso mentor ali deve saber mais do que eu, né, mentor? Ele agora vai tornar o nosso mentor, né? O nosso cantor aqui. Nós não sabemos quando fomos criados. Olhando para essas carinhas lindas que eu estou vendo aqui, não é mentira minha, deve ter aí uns 30, 40 mil anos, por aí. Né? Então, desde esse momento que nós fomos criados por Deus, conforme consta na pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos nobres da codificação como que o espírito foi criado. Se todos foram criados iguais. Os espíritos respondem a Kardec: o espírito foi criado simples e ignorante, quer dizer, sem conhecimento. Mas Deus deu a missão a cada um de nós para, através do conhecimento, nós chegarmos à verdade, e verdade no sentido de libertação, e sermos felizes. Então está na nossa criação o objetivo de sermos felizes. E por isso nós estamos aqui hoje, fazendo esse estudo, para juntarmos condições, mecanismos para sermos felizes. Porque a felicidade não é algo que eu vou ali na farmácia e compro, que eu vou ali no supermercado e compro. Felicidade é um estado de alma. E se cada um de nós é uma alma, a felicidade deve ser conquistada por cada um. É um projeto individual, né? O outro, aquele que está ao meu lado ou que caminha comigo, pode contribuir para a minha felicidade, pode contribuir, ele não pode me fazer feliz. E um dia, eu fazendo uma palestra, tocando nesse assunto, e falei assim, me perguntaram se minha esposa me faz feliz. E eu respondi que não. Mas qual foi o meu erro? Se eu respondi certo, é que minha esposa está no primeiro banco da palestra. Aí eu tive que me explicar em casa, né, gente? Porque elas ficam rindo para a gente na hora. Depois eu acabei, o que foi que você falou mesmo? Né? Por que eu disse isso? Porque eu não posso jogar nos ombros da minha esposa a minha felicidade. Porque felicidade é uma conquista de cada um de nós. Agora, que ela contribui e muito para eu ser feliz, nesse projeto de felicidade, sim, ela contribui. Né? Então, para nós sermos felizes, eu já tenho aqui a resposta de vocês, que todos querem ser felizes, o que nós temos que fazer? Nos renovarmos. Ninguém vai ser feliz vivendo do jeito que está agora. Porque também se eu perguntar, e eu vou perguntar e vocês não precisam responder, alguém tem problemas aqui? Não responda, por favor. Não é? Todos nós temos problemas.
de uma certa ordem, mas temos. Então, isso quer dizer que nós ainda não somos plenamente felizes, porque a nossa alma ainda não está totalmente satisfeita. Então, o que é que precisa para eu atingir essa felicidade, que é uma proposta de Deus para nós? É eu me renovar. O que seria renovar? Né? Vocês já viram, e aí as nossas senhoras, senhoritas que aqui estão, são expert nisso, de renovar o guarda-roupa. Né? Eu vou renovar o guarda-roupa. O que significa isso? Eu vou tirar as roupas velhas, doar para o centro espírita e vou colocar roupas novas. Isso é renovar o guarda-roupa. E a renovação espiritual? É eu tirar as quincalharias que estão lá, as coisas velhas que estão lá dentro, né? As coisas que eu não utilizo mais e colocar coisas novas. Mas para, minha senhora, a gente fazer isso, de renovar o guarda-roupa, o que nós temos que fazer? Nós temos que ir no shopping, na loja, e comprarmos isso. Né? Enchemos sacolas e mais sacolas, e aí as mulheres ou estão mais independentes, né? Podem fazer isso seu marido, mas escondido do marido. Quando ele chega, só vê as caixas vazias, sacola vazia. Então, o que acontece? Aí eu vou renovar meu guarda-roupa. E a renovação espiritual? É vindo aqui, como nós estamos hoje aqui. É vindo aqui, como o Ignaldo falou, dos estudos da casa. E aí nós não vamos encontrar no shopping, vamos encontrar nas lojas de modas, não. Vamos encontrar dentro do centro espírita. Mas é só dentro do centro espírita? Não. Mas a proposta nossa é espírita. Então é dentro do centro espírita. Essa é a renovação. Esse é o processo que nós temos que fazer para sermos pessoas novas. O nosso querido, saudoso, eu dói de meu coração falar isso, mas é natural, né? Ele fala, saudoso Chico Xavier. Parece que ele está aqui entre nós, e está, né? Mas ele falava o seguinte: se nós quisermos que alguma coisa nova aconteça na nossa vida, nós temos que fazer diferentemente do que nós estamos fazendo. Porque tudo dizer que nós fizemos, desde que fomos criados por Deus, é para estar aqui hoje, agora, nesse centro. Amanhã, se quisermos coisas novas, nós temos que promover novas etapas na nossa vida. É quando nós falamos que vamos ouvir coisas maravilhosas aqui hoje, que não são minhas, é da doutrina espírita. Mas o problema aqui está tudo beleza. Nós estamos envolvidos nessa atmosfera maravilhosa do centro, tivemos aqui músicas que nos levaram a reflexão profunda, a nossa sintonia com o mais alto, mas o problema não é esse. Alguém vai ficar aqui até amanhã cedo? Daqui a pouco nós vamos sair para uma porta ali. E aí o problema da prática é lá fora. Por isso aqui é um estudo, é um aprendizado. Tem aluno que repete um ano, não tem? E por que ele repete o ano? Porque ele foi mal, ele não estudou, ele foi relapso, ele foi preguiçoso. Então, muitos de nós, para fazer essa renovação, estamos na preguiça, estamos no comodismo. E aí não vamos renovar. Em última análise, renovar-se é ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Isso é renovação. Se na minha proposta isso não está acontecendo, vamos revê-la. Vamos revê-la, não é? Então, vamos começar. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a primeira obra da codificação, tá certo? Não está certo, não. É a terceira. Terceira. Na terceira obra da codificação, no capítulo 17, que tem o título, esse capítulo, Sede Perfeitos, no item 4, ele fala dos bons espíritas. Eu fiquei assim, se tem bons, tem maus, né? Dos bons espíritas, ele nos assevera. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela sua renovação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Esta frase que nós repetimos boca fora, ela tem uma profundidade que nós talvez ainda não absorvemos.
ainda não prestamos atenção nela. A primeira coisa é reconhece-se. Ele não falou conhece-se. Reconhece. Ah, eu sei que você é espírita. Isso é reconhecer. Né? Conhecer é quando a pessoa fala assim, você é espírita? Sim, eu sou cristão espírita, ou eu sou espírita cristão. Porque muitas vezes nós, por exemplo, sim, eu sou espírita. Mas nós temos que falar que nós somos cristãos espíritas. Porque tem cristãos evangélicos, cristãos católicos e todos aqueles que seguem o cristianismo. Sim, eu sou. Eu fiquei conhecido como espírita. Como que eu sou reconhecido pelas minhas ações? Eu contava para minhas colegas que me acompanham aí, lá de Lusiânia, e eu tenho um amigo que ele foi no especialista, um médico especialista, pela primeira vez. E na consulta, ele me contando, durou 2 horas e meia, o médico conversou tudo, perguntou sobre a vida dele. Esse é o bom médico. Quer saber quando nós nascemos, como nós nascemos, para chegar onde nós estamos. E aí, depois, no final da consulta, o médico virou para ele e falou assim, o senhor é espírita, não é? Eu falei, sou. Mas por que o senhor sabe? Ele falou, o senhor tem tipo de espírita. Aí eu descobri que espírita tem tipo. Sabiam disso? Ele foi reconhecido como espírita pelos seus atos, pela sua palavra, sua maneira de conversar, sua maneira de entender as coisas e de absorver aquele processo que ele estava passando por ele. Então, Kardec reconhece-se o verdadeiro espírita. Então, não basta dizer que é espírita, tem que ser verdadeiro. O que é ser verdadeiro espírita? É vivenciar os ensinamentos da doutrina espírita no nosso dia a dia, que nada mais é do que vivenciar os ensinos de Jesus. Porque a doutrina espírita, que é o consolador que Jesus nos prometeu, segundo o relato do evangelista João, é para esclarecer, né? Para trazer o que Jesus não pôde trazer, esclarecer o que Jesus não conseguiu esclarecer por causa da ignorância nossa lá daquela época. Né? Então, o verdadeiro espírita é aquele que não só estuda o espiritismo, não só trabalha no centro espírita, mas aquele que vivencia lá na cidade, nos dias a dia dele. Né? Mas aí ele fala que essa transformação ela acontece também pelo esforço. Porque quando eu somente estudo e coloco aqui na cabeça, fica árido, como um deserto, porque só está aqui. A função do estudo é o aprendizado, a intelectualização do ensino. A prática é nós deixarmos ele descer daqui para cá. E quando eu deixo que o conhecimento saia daqui e vem para o sentimento, eu sou o verdadeiro espírito. Porque com o sentimento é ação diária. Não é? Então vejam bem, e tudo isso é para quê? Fazendo esses esforços. Porque nós temos uma dificuldade muito grande, tudo a gente faz com esforço. Aqui em Pirinópolis não tem isso, lá em Lusiânia tem. E fala, nossa, mas está difícil, né, gente? Essa vidinha está difícil. A gente precisa fazer esforço para tudo, porque nós ainda não compreendemos o mecanismo da vida. Nós criamos os obstáculos, nós criamos as dificuldades, nós criamos os empecilhos para que essa caminhada fique mais fácil. Né? Aí nós fazemos esse esforço, nós ainda estamos fazendo esforço para domar as nossas inclinações más, para nós dominarmos os nossos vícios morais. Eu vou citar 2 só, que a gente faz um esforço danado e não está conseguindo ainda. É domar, quer dizer, controlar, ter sob guarda o orgulho e a vaidade, o orgulho e o egoísmo, a maledicência, a prepotência, e aí nós vamos por aí afora. Então nós ainda fazemos um esforço danado para buscarmos corrigir isso e não estamos conseguindo. O dia que nós estivermos mais aperfeiçoados, mais cientes de si, e cientes de si no sentido de entender que eu sou um ser espiritual imortal, aí eu vou fazer isso com mais facilidade, sem dúvida nenhuma.
né? Bem, então nós vimos então que no Espiritismo a renovação moral ela é uma necessidade fundamental, não é uma opção nossa. Se nós fizermos a opção de não renovar espiritualmente ou moralmente, nós vamos estagnar. O problema é nosso. Ninguém é obrigado a evoluir. Ninguém. Rui, mas por que você diz isso? Porque a nossa evolução passa por nós seguirmos Jesus. Não há nenhum de nós que estamos aqui encarnados e os desencarnados que aqui estão, nenhum de nós vai evoluir se nós não seguirmos Jesus. Por que isso, Rui? Você diz isso? Porque Jesus disse um dia assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quem é o caminho está nos dando uma direção. Só tem aquele caminho. Se ele dissesse que eu sou um caminho, nós tínhamos outros caminhos. Mas ele não falou isso. Ele não falou que é um caminho. Ele falou assim, eu sou o caminho, o único caminho. Então, enquanto nós não estivermos trilhando esse caminho que é Jesus, significa isso o quê? Enquanto eu não seguir no meu dia a dia o que Jesus nos ensinou, eu não vou fazer essa renovação. Por isso ela é uma necessidade. Não é uma opção nossa. É do próprio Espírito. Pois nós fomos criados para a felicidade, a renovação, e nós vamos chegar a essa felicidade com a renovação moral, ser pessoas melhores, então é a necessidade. Não é que eu preciso, eu necessito, que é diferente, né? Então é a necessidade fundamental para quê? Para a evolução do espírito. Eu não vou perguntar porque eu já sei me responderam, porque todos nós queremos evoluir. Está difícil? Tá, mas queremos evoluir, né? Então, é um processo de aprimoramento constante. E uma coisa que a gente tem estudado muito no Evangelho de Jesus, na doutrina do Espírito, é essa palavrinha, constante. Ela está em quase tudo. Constante, permanente, diariamente, diuturnamente. Porque não é uma questão, gente, dessa transformação moral de ser como eu faço academia. Não, segunda-feira eu vou na academia. Mas só que eu não falei o mês e o ano, né? Segunda-feira. Ah, não, mas semana que vem eu faço a dieta. Não é assim. Com as coisas espirituais não é desse jeito. É uma decisão nossa que nós precisamos tomá-la e ela é contínua, ela é constante, ela é permanente. Então, é um processo de aprimoramento constante. E com esta constância, essa perseverança, esse dia a dia, nós vamos superando as nossas imperfeições. Nós vamos abandonando os hábitos e, obviamente, os maus hábitos e aproximando-nos da moral cristã. Então, vejam que é um processo de aprimoramento. O processo tem etapas, seguidamente etapas. E eu preciso seguir essas etapas. Nós vimos aqui que é superar as imperfeições, abandonar os maus hábitos e aproximar da moral cristã. Então não é uma falácia, não é eu falar assim, eu vou me melhorar moralmente. Não adianta falar isso. E que desses processos aqui. Não é? Portanto, a renovação moral, ela não se trata de uma mudança superficial. Porque se for superficial, não tem profundidade. Eu não chego no âmago dos meus problemas. Eu não trago para mim, no meu íntimo, os ensinos do Mestre. E essa superficialidade, ela acontece quando? Quando eu venho no centro, assisto a palestra, acho maravilhosa, recebo o passo, vou para casa e esqueço que existe centro espírita e doutrina dos espíritos. Ficou só no entusiasmo. Isso é a verdade. Se eu quero adentrar esse processo de inovação, eu tenho que levar o centro que está aqui para dentro de mim lá fora. Entendendo o centro como os ensinos, né?
Mas se trata de uma transformação, de uma renovação profunda e duradoura. Nós temos que mexer no âmago da nossa alma, porque lá também estão encravados os nossos vícios morais. Nós temos que, como aqui em Goiás, nós temos que cavucar profundamente esse processo. Ah, Rui, mas aí vai doer. Vai. E para extirpar o câncer que está matando, tem que aprofundar o bisturi. E assim, espiritualmente falando, nós temos que nos enfrentar. Vai doer. Mas nós sabemos o resultado que vai surgir depois. Né? Então é um esforço interior. E aqui tem uma coisa interessante no estudo que fizemos. Olha o que fala aqui. É um esforço interior que pode ser comparado à reformar um avião em pleno voo. Pois é um trabalho contínuo realizado enquanto o indivíduo vive suas experiências terrenas. Então aqui a doutrina nos chama a essa analogia. Nós precisamos fazer essa reforma necessária. Desculpa, reforma moral. Nós temos necessidade de fazer, mas nós não podemos parar de viver para fazer. É como tivesse que consertar um avião, o avião estando voando. Porque nós continuamos no nosso dia a dia, na nossa batalha, na nossa luta, e aí, nessa batalha, nessa luta, nós vamos nos reformando. Né? A renovação moral, portanto, é o meio pelo qual o espírita concretiza os ensinos da doutrina. Como aquilo, o espírita tem um tipo. Eu só vou realmente fazer essa renovação moral, ser uma pessoa melhor a cada dia, se eu concretizar isso nas minhas ações. Se isso se tornar uma realidade, uma necessidade para mim. Muitas vezes nós vimos uma pessoa doente, com dificuldade, e fala assim, procura um médico. Você está... Não estou com problema, não. Não vai. E não vai. Aí nós falamos, olha, você está com uma doença espiritual, que são os efeitos morais. Não tem não. Já viu? Não há como eu, ou a própria doutrina, melhor dizendo, o próprio Evangelho de Jesus, corrigir alguém vaidosa. Se essa pessoa não se julga vaidosa. Não tem como você fazer nada para uma pessoa que é egoísta, se ela não se vê como egoísta. Esse é o enfrentamento de nós mesmos. Por isso que dói. Culturalmente, nós fomos criados para não admitirmos que somos fracos. Vocês já viram isso? Na escola, nós exigimos que nossos filhos sejam o primeiro da sala. O boletim dele veio, hoje tem boletim ainda? Tem, né? Porque na minha época tinha. O boletim vem tudo com nota 9,5. O pai e a mãe brigam porque ele tinha que tirar 10 em tudo. Nas competições do colégio, o segundo lugar não vale nada. Aqui, no nosso país, é assim. Vice não manda, vice não vale nada. Né? É uma cultura muito complicada essa. E isso vai passando de gerações e nós vamos internalizando isso. Então, nós não aceitamos o fracasso. Nós não aceitamos eu falar assim, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Porque para o outro eu vou achar que ele vai falar assim, é um fraco. E reconhecer o defeito moral que se tem prova a fortaleza que é a pessoa, o caráter, a personalidade que ele tem, e reconhecer-se ainda imperfeito. Então, a nossa transformação, a nossa renovação perpassa por esse processo. Enquanto eu não reconhecer que eu tenho defeito, eu não me renovo. Eu não tiro as roupas velhas do guarda-roupa e coloco novas. Porque eu acho que as roupas velhas estão ótimas. Estão na moda ainda. Eu tenho uma camisa branca. Está lá no guarda-roupa de casa. E eu faço bastante palestra, graças a Deus, com a bondade divina. E eu sempre estou colocando essa camisa. Minha esposa fala, é uniforme? Minha esposa fala, é uniforme? E ainda é. Ah, mas todo mundo já viu você com essa camisa? Eu falei, eles são esquecidos. Eles não vão lembrar da camisa que eu estava na palestra anterior.
A gente se apega a esse tipo de coisa. Eu não sei como que ela não jogou fora ainda. Aqui as esposas aqui faziam isso, as pais, né? Não sei como que ela jogou. Eu adoro a camisa. Parece que ela senta direitinho em mim. Uma belezinha. Mas velha que dana. Sabe? Mas enquanto eu não descobrir que ela está velha, desgastada, eu não vou tirar essa camisa. Agora, como eu vou mudar se eu não me sinto orgulhoso? Então, não vou me renovar. Né? Então, para concretizar esse ensino da doutrina dos espíritos, nós precisamos disso. Né? Não é, como eu disse anteriormente, não é acumulando conhecimentos. Não é acumulando conhecimento, mas o quê? Aplicando em nossa vida diária. Foi aquilo que eu falei antes. Só aqui dentro, gente, fica árido, fica seco, fica sem sentimento, fica sem amor. Muito intelectual, mas bruto, mal educado, indiferente. Vai deixando escorrer um pouquinho, como o suor, mas só que escorrer por dentro, até chegar aqui. Quando chega aqui, nós começamos a fazer a renovação. E aí isso que veio para cá, sai por onde? Pelas mãos do trabalho. Aí nós nos tornamos o verdadeiro espírita. Não aquele que é perfeito, mas aquele que usa todos os recursos que a doutrina nos oferece para ser melhor. Isso é que é importante. Meus queridos, nós encontramos inúmeras oportunidades de aplicarmos esses conhecimentos adquiridos através do estudo, porque o conhecimento nós adquirimos através principalmente do estudo, que é esse conhecimento sedimentado, firme. Não é só aquele conhecimento da experiência de vida, que muitas vezes nossos pais tinham, né? Chame-te o meu, porque eu sou de 1950, contei minha idade, né? Meu Deus, tá? Eu sou lá de 1950, então nossos pais, né? Naquela época, tinha só o primário, mas a experiência da vida os tornou sábios. Talvez não tão intelectuais, mas sábios. Isso é importante, né? Então nós podemos, essas oportunidades, onde estão elas? Estão no trabalho material. No trabalho que nós fazemos dia a dia, não é? Está nas relações e nas atividades sociais, isso de uma maneira geral. Está nos diversos grupos que nós participamos, seja até o grupo de WhatsApp. Não é? Porque, coitado, eu tenho uma compaixão de WhatsApp. Como que judia dele, como fala mal dele, como que despreza o WhatsApp. Ele não faz nada com ninguém, ele é humilde, ele obedece tudo que nós falamos para ele fazer, e aí nós sabemos que ele não presta. Se ele não fala nada com a gente, né? O WhatsApp é fundamental para nós divulgarmos essas mensagens, divulgarmos esse ensino. O problema da rede social não é a rede social, é o ser humano. É nós que usamos a rede social. Eu tenho um WhatsApp aqui no celular. Se eu não tocar o dedinho lá, ele não fala nada. Nada. Mas ele é capaz, quando eu quero, de fazer o bem, de fazer um bem imenso. Imenso. Então, é uma questão, são essas oportunidades que nós temos, e várias outras. Mas nós vamos para uma oportunidade. Mas processo de renovação. Vai até hoje, 11h30? Por aí, né? Mas, meus queridos, inegavelmente, dentro desses e outros tantos momentos que nós temos para a renovação, mas inegavelmente no núcleo familiar, que a reencarnação oportuniza os reajustamentos dos espíritos nele integrantes. É o cadinho doméstico, o ambiente mais apropriado para a nossa renovação moral. Porque nós estamos inseridos nesse núcleo familiar justamente para isso, para fazermos os reajustamentos. E olha a expressão, reajustamento. É um ajuste que não foi feito a primeira vez.
Então tem que reajustar. Por isso que é reencarnação, porque na primeira, na encarnação, nós não demos conta. Por isso é reencontro, porque na primeira vez que encontramos, nos dispersamos. Então, no núcleo familiar, todos nós participamos no núcleo familiar qualquer natureza, mas nós participamos. Né? Esse é o local mais adequado, inegavelmente, para a nossa renovação moral. E ora, nesse núcleo, ora nós estamos como cônjuges, ora nós estamos como pais, como filhos e como irmãos. Olha a variedade de situações. Alguém aqui acredita nas vidas sucessivas? Ninguém acredita, ninguém respondeu. Todos nós, sim, vocês responderam sim. Eu que não escutei. Todos nós acreditamos nas vidas sucessivas. O que quer dizer? Que nós vamos reencarnar. E os Espíritos nos dizem na codificação que naturalmente nós voltaremos no mesmo núcleo familiar. A grande esmagadora maioria de nós. Ora, hoje eu sou marido, sou pai, sou filho, amanhã eu inverto tudo isso. Por isso nós temos que tratar melhormente os nossos entes queridos. O marido que é turrão, que é exigente, que é desrespeitoso com a esposa, cuidado. Porque existe uma lei de causa e efeito, não existe? Não é a lei italiana, é causa e efeito. Aí um dia a gente volta. Ela com o marido, e eu com minha esposa. Ela é para mim, é agora. Uma brincadeira que eu estou fazendo. Mas da lei de causa e efeito isso permite. Mas vejam bem, e aí é bom a gente explicar. Nós não reencarnamos para sofrer. Nós não reencarnamos para pagar dívidas. Opa! Mas é reajuste, é resgate. Nós reencarnamos para quê? Para amar. Ah, não, eu vim, a pessoa está fazendo isso comigo porque eu fiz com ela no passado. Isso seria injusto. Porque até nós não lembramos. Como que eu vou pagar uma dívida se eu não lembro dela? Um dia, Aguinaldo veio me cobrar uma dívida de 10 mil reais. Eu falei, eu não lembro tanto, estou devendo 10 mil, não. E eu estava sem receber até hoje. Se nós esquecemos o passado, como que eu vou pagar essa dívida no presente? Através do amor. Por isso o Evangelho nos chama a amar até os inimigos. Porque quando eu amo, eu quito com a lei divina, porque eu passo a integrar a lei divina, eu passo a fazer o que a lei divina manda. Quando Jesus foi consultado, perguntado pelo doutor da lei, qual o maior mandamento da lei? O que ele respondeu? O maior e primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Apesar que ele não falou isso. Foi amar a Deus de todo o seu espírito, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todas as suas forças. Mas tem um segundo que é semelhante ao primeiro. Amai o vosso próximo como a você mesmo. O que é que fez o segundo mandamento, que é inferior ao primeiro, fazer um link entre eles? O amor. Amar a Deus, amar a si e amar o próximo. É o amor que faz o link. Então nós quitamos as nossas dívidas com a lei divina através do amor. Isso é que é importante nós entendermos. Nós não viemos aqui para sofrer. A reencarnação não é punitiva. A reencarnação é educativa. Se fosse punitiva, nós tínhamos que pagar. Com o nosso sofrimento, com a nossa dor que nós causamos no outro. Mas não é educativa. Vai nos educar a novos hábitos. E um deles é o amar. Então, quando Pedro fala que o amor cobre a multidão de pecados, isso é o que nós falamos aqui. Mas ele falou diferente. O amor com ardor ao próximo cobre a multidão de pecados. O amor com ardor. Não é só amar, não. Eu te amo. Não. Eu tenho que ter ardor nisso, eu tenho que ter atitudes
que vão confirmar que eu te amo. Esse é o amor que cobre a multidão de equívocos. Então nós viemos aqui para amar. Esse é o importante, né? Entretanto, nesse núcleo familiar, recaem sobre os pais a missão de conduzir os filhos para serem espíritos melhores, conforme consta nas questões 582 e 583 do Livro dos Espíritos. A paternidade, aí nós temos que entender a época que Kardec perguntou isso, né? É a paternidade no sentido de pai e mãe. É uma missão. Ser pai e ser mãe é uma missão. E missão se cumpre. Se fosse só uma tarefa, eu cumpro se quiser. Missão é um dever de cada um de nós. Então, se eu ser pai é uma missão, eu tenho que fazer o melhor que eu possa fazer. O melhor das minhas forças, porque a lei não exige fazer além das nossas forças. Mas será que eu estou fazendo o que eu posso fazer? Né? E aí fica uma pergunta para nós. Os pais são os responsáveis para encaminhar os filhos para essa renovação moral. Né? E aí nós perguntamos, e no caso de pais e mães que têm problemas morais? Porque não é porque eu sou pai ou sou mãe que eu sou perfeito. Um dia eu falei para minha esposa assim, logo que nós tivemos o segundo filho, nós temos 4. E eu falei, amor, eu estou numa encruzilhada. Não aquela, né, que a gente conhece. Numa dificuldade aqui. Ela falou o quê? Eu falei, eu não aprendi a ser filho, já sou pai. Eu não aprendi a ser filho, já sou pai. Então, olha a relevância dessa missão que nós temos nas mãos, nós pais. Né? Aí, e no caso de pais e mães com defeitos morais. Como que vai corrigir o filho se ele tem defeitos morais? O Espírito responde. No Espiritismo, pais e mães com defeitos morais são vistos como espíritos em evolução, que enfrentam suas próprias provas e expiações. Então, não cobremos também dos pais perfeição. Muitos filhos dizem isso. Você deu mau exemplo. Sim, porque ainda está nessa fase. O pai ou a mãe são espíritos em evolução. Espíritos que ainda lutam com a mesma dificuldade que os filhos lutam. Eles estão momentaneamente naquela etapa, ser pai e mãe. Né? Nós sabemos que as relações familiares, em vez de serem meros acasos, representam oportunidade de aprendizado, bem como resgate / reajustamento para todos os envolvidos. Então vejam bem que essa proposta do núcleo familiar é uma proposta de quê? De amor, de respeito, de união. Não é? Filhos que apontam os dedos para os pais, pais que apontam os dedos para os filhos, estão em equívocos, todos eles. Porque ali é o momento abençoado de sentarmos numa mesa e abrirmos nossos corações. Quantos pais já perguntaram a seus filhos, filhos, eu preciso da sua ajuda? Você me ajuda? Porque nós somos soberanos. Nós achamos que somos pais, somos melhores que nossos filhos. E os Espíritos nos dizem que tem filhos muito mais evoluídos espiritualmente falando que os pais. Vieram para ajudar os pais. Então, nós temos que ouvir os nossos filhos. É um conjunto de espíritos, seja de 3, 4, 5, quantos, para se ajustarem e ajudando-se mutuamente. Né? O Martins Peralva, um grande escritor espírita, já desencarnado, no livro dele Estudando a Mediunidade, ele abre um parênteses lá no capítulo para tratar das questões do matrimônio. E ele diz assim, ele afirma lá vários tipos de relacionamento, de casamentos. Ele destaca lá que a maioria dos casamentos, olha, a maioria dos casamentos são de ordem provacional. Não, está em prova. Então, muitas vezes,
eu falo para minha esposa assim, eu te amo. E ela acredita. Né? Mas aí nós vamos verificar o casamento, é uma prova. Nós estamos ali reajustando. Então tem que ter o amor mesmo, mas o amor genuíno. Aí um dia eu falei para ela assim, amor, nós nos casamos por amor? Ela falou, claro que foi, Rui. Eu falei, então por que a gente briga tanto? Entendeu? Quem ama não briga. Quem ama não discute, no sentido de briga mesmo. Discutir, nós devemos sempre discutir, como quando diz o Espírito André Luiz, moderadamente. Eu falei, como que a gente briga tanto? Como que a gente discorda tanto? Não que isso seja ruim, mas só que a discórdia pode partir para outra coisa. Ela ficou olhando assim, então, na verdade, nós estamos nos provando um ao outro. E eu falei para ela, vai junto que eu dou conta. Ela falou, sustenta que eu levo. E chega aqui, nós damos uma complicada nisso, complicada. Eu não dou conta de fazer o que eu prometi, ela não dá conta de cumprir o que ela prometeu, e nós vamos nos tocando. E aí vai para 40 anos juntos. O importante é isso, é os esforços. Não a vitória, porque a vitória está longe dessas coisas. Aí eu vi, sabe, meus amigos, numa carroceria de caminhão uma vez, foi na época que eu ainda tinha cabelo, faz pouco tempo atrás. Estava escrito assim, Deus não exige o sucesso, mas premia o esforço. E é uma verdade. Nós não estamos ainda no estágio de ter sucesso, mas estamos no estágio de premiar os nossos esforços. Briga, discute, então ela fala assim, vou embora. Vai mesmo. Vai mesmo, está demorando. 2 minutos depois, não, vem cá, onde você está indo? Nós estamos nessa faixa. Isso não é ruim, desde que tenha essa compreensão. E aí, dia 25 de julho de 2026, eu faço 40 anos que ela está me aturando. 40 anos. Não é brincadeira. Tem muita gente aqui que não chegou aos 40 anos de existência. Né? A lei de causa e efeito, que nós falamos antes, é que nos reúne, sabe lá, o que nós fomos uns dos outros, né? Anterior, não quer dizer na última, né? Mas anteriormente, pode ser até na época de Jesus. E aí nos reúne aqui em Pirinópolis. Viemos de tudo quanto é lugar. Mas por que isso? Por que o camarada foi me descobrir e me convidar para vir fazer palestra aqui? Algum motivo tem. E nós estamos sujeitos a essa lei que é divina de causa e efeito, né? Que é sustentada pela lei de amor e preside a relação familiar, onde seus membros se reencontram, olha o reencontro, para resolverem pendências morais. Resolver pendências morais. Como que eu resolvo uma pendência moral? Se o defeito foi porque eu não respeitei, eu não amei, eu fiz tudo errado. Amando. Porque quando eu amo, a coisa faz certo. Né? E retornamos à pergunta anteriormente feita. E quando os pais e mães são portadores de conflitos morais? Na questão 583A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, se um filho se torna homem de bem, a despeito da negligência ou dos maus exemplos de seus pais, tiram esses algum proveito? Porque muitas vezes os pais, né, são moralmente defeituosos, pode falar assim, se tem dificuldades morais, mas os filhos não seguem o exemplo. São pessoas de bem, éticas, morais e tal. Aí, olha o que eles respondem. Deus é justo. Só responder isso. Deus é justo. E bastava só isso. Por que o que a gente entende nessa... Deus é justo. Porque nós vamos ter o que nós fizemos. Independentemente do outro. Então, não há por que um filho lamentar. Eu fui pelo mau caminho porque meus pais não valem nada. Conversa fiada. Ele teve a opção de fazer o melhor. Evidentemente que nós não estamos desprezando o exemplo dos pais, mas de uma maneira geral é isso. Porque o meu pai foi um alcoólatra, eu tenho que ser alcoólatra? Muitas vezes, o defeito moral dele, ou material, que é o defeito químico, me desperta para não fazer igual ele faz.
Está entendendo? Para fazer o que eu estava conversando hoje com a colega, com o filho dela. Eles têm um amigo ou conhecido que o filho de 5 anos está diabético. 5 aninhos. E aí na casa todo mundo come o que pode comer e o menininho nada. Eu falei, olha, o que os pais têm que fazer é chamar esse filho, sentar e conversar com ele sério. Dentro da realidade dele, explicar o que é, por que ele não pode comer o que eles estão comendo. Mas os pais não fazem. Não, você não pode comer isso. Mas todo mundo come, por que eu não posso? Então é fazer a compreensão. Você não pode porque você tem diabetes, Você quer viver 70 anos? Então não coma açúcar, diminua o carboidrato, trata, etc. Porque o diabetes, todos nós temos ela. Todos nós temos diabetes. Ele não é desenvolvido. Eu, por exemplo, com 75 anos, eu só tenho 75, tá? Se alguém tem paciente que está mais aí, não está não. Está 75. Eu me vi diabético agora. Depois de 75 anos. Mas foi despertado agora. Agora. E quando o médico falou para mim, olha, Rui, procurei de todo jeito não achar diabético aqui no seu exame, mas você está diabético. Eu falei, que maravilha, que maravilha. Eu estou diabético, eu só tenho 70, tem. Eu falei, isso é uma felicidade. Ele falou, você está doido, rapaz? Eu falei, não, sabe por quê? Eu estava sofrendo bullying. Bullying. Eu reunia com meus amigos, todo mundo era diabético, eu não. Preconceito comigo. Agora eu estou na turma. Eu estou na turma. Mas isso é o aprendizado. Eu coloquei limite na minha vida. Depois de 75 anos, eu comecei a colocar limite na minha vida. Não pode isso, não pode aquilo, não pode. Aí eu perguntei ao médico assim, tá certo, doutor, o que eu tenho que fazer? Ele me deu 2 papéis, uma receita de remédio e 4 folhas de dieta. Gente, sabe por que não é 4 folhas de remédio e uma folha só de dieta, né? Eu falei, então é isso que eu vou fazer. E estou fazendo. Pronto. Resolvi meu problema com ele. Né? E não sou discriminado mais. Né? Isso é uma maravilha. Estamos caminhando para o encerramento, só falta 5 folhas. Assim, a doutrina dos espíritos, a doutrina dos espíritos. Uma colocação aqui. Não é doutrina espírita. E nós falamos comumente isso, né? Todo mundo fala. Porque se for doutrina espírita, é a doutrina só dos espíritas. Não, é doutrina dos espíritos. Por isso que é livro dos espíritos. Não é livro dos espíritas. Porque a doutrina dos espíritas é doutrina para todo o segmento religioso do mundo. E que um dia vai todo mundo estar comungando como nós estamos agora. Né? Então, assim, a doutrina dos espíritos oferece uma perspectiva de consolo e entendimento para os filhos que sofrem nessa situação. Retornemos aqui ao ensinamento espírita quando se depara com o problema moral dos pais, no sentido da atitude elevada dos filhos, no perdão e amor. Quem aqui tem pai encarnado ainda, pai ou mãe? Pois é. Então nós ainda devemos esse dever moral para eles. Né? Entender. Muitas vezes os filhos descobrem um defeito moral do pai e da mãe e crucificam para o resto da vida. E aí eu às vezes critico o defeito do meu pai que eu faço. Eu também estou, né? Um dia uma filha minha, a caçula, que vai fazer 35 anos, 25 de maio, né? Você sabe aqui que é um velho, um pai idoso, assim, saudoso, se tudo fora de casa. E deu um baixo astral em mim, rapaz. Eu tive a coragem de gravar um áudio. Mas, gente, faltei chorar. Se não chorei, né? Mas um negócio, depois que eu mandei, eu falei, meu Deus, que preguice! Mas eu externei o meu sentimento naquele momento. Aí a minha filha, que estuda fora do país, me respondeu assim, pai, o pai é um homem querendo ser super-homem. Você é pai. Foi uma lição para mim. Olha, a filha caçula. E, na verdade, é isso. Nós somos somente pais, querendo ser super-homens. Somos somente mãe, querendo ser super-mulher. Não. É sermos o que nós somos, com os nossos defeitos, e os filhos têm que reconhecer isso. Porque eles têm os defeitos deles também, naturalmente. Né? Os pais
devem trabalhar para a sua melhoria moral. Eu posso ter o meu defeito, mas eu tenho que fazer para melhorar isso. Por isso, repetimos a importância da reencarnação, a importância dos reencontros. Finalizando a nossa exposição, para a tristeza de vocês, mas para a felicidade da Aguinaldo, porque o tempo aqui vai assim, eu nunca vi. Aqui em Pirinópolis o tempo corre muito mais depressa que em Lusiânia, meu Deus do céu. Finalizando a nossa exposição, trazemos as bases para a renovação moral. Eu condensei, porque nós somos tudo isso aqui. Quais são as bases? A lei de causa e efeito e a lei de progresso. Eu tenho que entender essas duas leis. O autoconhecimento. Como que eu vou ser melhor se eu não me conheço? Eu conheço todo mundo. Conheço aquela vizinha, o vizinho, conheço a sogra, conheço todo mundo. Mas a minha eu não conheço. Tanto que eu falo assim, meu Deus, como eu ainda estou fazendo isso? Porque não se conhece. Porque se conhecesse, sabia que era capaz de fazer. Né? Lei de justiça, amor e caridade. Nós estamos submetidos a essa lei que é divina. Sermos justos, amorosos e caridosos. E trazemos também as etapas desse processo. As etapas são 3. Arrependimento. Se eu não me arrepender, eu não reconcilio. Porque se eu não me arrepender, eu não estou reconhecendo que eu sou capaz de fazer isso ainda. A conversão, e a que nós temos mais notícia, que nos inspira, é a conversão de Saulo em Paulo. A conversão é uma transformação de atitude, de maneira de ver a coisa, e a regeneração. E nós já adentramos o processo de regeneração. A Terra já está no processo regenerador. Se eu não fizer a minha regeneração, eu não fico aqui. Tá bom? Paz ao coração de todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e que Jesus os abençoe. Uma boa noite a todos.